fazer um compromisso com a pessoa, o dia que você estiver se sentindo mal. Com aquele adolescente eu fiz isso. Você tem meu telefone, ele fica ligado 24 horas por dia. O dia que você estiver se sentindo mal, ao ponto de pensar em tirar sua própria vida, você tem uma tarefa, você vai me ligar. Aonde eu estiver, eu vou te acudir. Então, se eu tiver que sair aqui no meio, é porque alguma coisa desse tipo aconteceu. Né? E a gente vai, tem que estar disposto, né, a ajudar nesse sentido. Ok? E experimente dar tarefa de casa para as pessoas deprimidas. Né? Anos atrás, um amigo meu e eu, nós criamos um CD com músicas dos Vencedores por Cristo da década de 80, cuja melodia era algo bem suave, cuja musicalidade era bem suave, mas que normalmente eles cantavam salmos. Acredito que é o CD Louvor 4, que eles fizeram basicamente salmos, né? Ou passagens das Escrituras. E aquilo a gente criou com o seguinte objetivo: alguém no estado profundo de depressão não vai ler a Bíblia, não vai pegar na Bíblia, mas de repente ela consegue apertar um play num CD, ok? E ela vai ouvir as Escrituras. Não é o ideal, não é onde eu gostaria que elas estivessem, mas é um passo. E ela vai começar a cantar aquelas passagens. E quando ela se sentir mal, ela vai lembrar daquelas passagens. E ela vai estar meditando na palavra de Deus. Né? Talvez seja uma saída criativa para essas situações mais extremadas. Mas dê tarefas, não deixe a pessoa ficar sem tarefas. Uma das razões pelas quais ela está desse poço todo é porque ela não tem feito tarefas. Então ela precisa fazer tarefas. Certo? Pessoal, 6h30. Foi mais tempo até do que eu pensei. Não sei se tem perguntas, não sei se vão ter respostas também, mas enfim. Eudete. Pensa no irai-vos e não pequeis. Né? Tempos atrás, pessoas que ensinaram aconselhamento bíblico e foram homens muito usados por Deus, definiam a ira como uma energia dada por Deus para solucionar problemas. Essa é uma definição talvez descritiva do que é a ira. Confesso que eu não encontro tanto respaldo bíblico para esse tipo de definição, mas de uma certa forma existe uma ira que não é pecaminosa. Né? Creio eu que existe uma ira não pecaminosa. E que forma que nós usamos a ira dessa forma? Um exemplo. O que você sente quando você liga a televisão e escuta um programa evangélico televisivo? Se não ira. Okay? Aquilo mexe com a gente. Né? O que você sente como mãe quando um filho teu declaradamente desonra o Senhor numa desobediência contra você como autoridade de mãe? Eu não sorrio. Ira. Agora, você pode entender essa ira contra você, contra um valor seu, e descarregar sobre a criança, ou você pode usá-la para resolver a situação sem pecado. Porque isso, antes de tudo, é contra Deus. Então, quando a gente está alinhado com Deus, né? Quando nós odiamos o que Deus odeia, amamos o que Deus ama. Talvez nesse sentido a gente usa a ira de forma apropriada. Né? Muito bem colocado. Obrigado, pastor. Né? Pensa até no exemplo de Jesus, né? Quando Jesus chega no templo, tá aquela feira toda. Eu acho que Jesus não fez aquilo sorrindo ou... Aliás, é mais uma demonstração que Jesus não é aquela figura efeminada dos crucifixos católicos, né? O rapaz devia ser muito forte para fazer o que ele fez
e numa ira que promovia a glória de Deus, né? E declarava algo sobre o que o templo significava, né? Então, é nesse sentido, usar a ira de forma bíblica. Ok? Claro. Uhum. No Brasil a gente vive um evento interessante, né? O vestibular. Vamos pensar no vestibular. Okay? E barra concurso público, barra, sei lá, barra concurso público, ok? Normalmente o que nos motiva ao vestibular e concurso público? Eu tinha um professor na quinta série, hoje sexta série, eu tinha 11 anos. Ele tinha uma frase que era muito engraçada, virou gozação entre a gente, né? Aí aquele negócio de contar quantas vezes ele fala, e etc. Né? Tinha as estatísticas de quanto... O professor Sebastião, ele dizia o seguinte: vocês precisam estudar, jovens, para ocupar bons cargos na sociedade, né? Para ocupar bons cargos na sociedade. E aquilo vai entrando no nosso coração e vai criando uma visão de mundo de que uma pessoa bem-sucedida é aquela que ocupa bons cargos na sociedade e que porque ela ocupa bons cargos na sociedade, ela é muito bem remunerada para isso. Então o objetivo de vida deixa de ser 2 Coríntios 5:9 e passa a ser ocupar bons cargos na sociedade. Vem então o vestibular. Você estuda para ocupar bons cargos na sociedade. Vem então o concurso, você estuda para ocupar bons cargos na sociedade. Vestibular, existe o concurso num processo seletivo, que por definição alguns entram e alguns não. Você ora para ser o grupo dos que entram. Mas Deus tem um plano diferente para você. Você entrou no grupo dos que não entram. Seu nome não está no jornal, não está, nem é publicado mais no jornal, na listagem de internet. Ok? Seu nome não está no diário oficial. Você não está na lista dos escolhidos. Você fica então triste, muito triste. Você reage mal à sua primeira decepção estudantil. Você chuta o criado mudo, quebra o dedão. Fica mal porque agora você não pode jogar bola, nem assistir televisão. Era só para rimar, né? E então você reage mal a essa decepção, essa frustração. Você tinha uma visão de mundo em que agradar a Deus, alguém abençoado por Deus, era alguém que ocupava bons cargos na sociedade. Você viveu aquilo que Salomão aconselha em Provérbios 23, 4 e 5. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os teus olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Você então tinha uma visão do mundo errada. Deus resolve no seu soberano plano, amor e sabedoria, mostrar para você quão errada era a sua visão do mundo. Mas você ainda está quebrado, juntando os cacos daquilo que era um objetivo tão longe das Escrituras. E agora, no plano de Deus, Ele reconstrói uma visão de mundo. Não te fatigues para seres rico. Estude para o vestibular. Estude para o concurso. Se Deus quiser que você ocupe bons cargos na sociedade, exerça-os para a glória de Deus, tomando decisões para agradar o Senhor. E se o concurso público custar de você o relacionamento com Deus, assumindo que Ele é a coisa mais preciosa para você, você acabou de descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Não é o concurso público. Percebe como as coisas direcionam e Deus usa esses processos para testar nossa visão de mundo e então agradarmos o Senhor. Ou então sua visão de mundo. Não, eu nunca quis ser rico. Família sempre foi um valor importante para mim. Família é a vontade de Deus. Nós deveríamos investir na família, a unidade da família.
Tenho orado por um marido, tenho orado por uma esposa desde os 12 anos. Orei até os 17. Minha amiga começou a namorar. Fiquei feliz por ela. Minha prima casou. Até fui no casamento. Minha sobrinha casou. A minha sobrinha casou. Senhor, tem alguma coisa errada. Ela me cumprimentou e disse: obrigado, titia. Não! Todos casaram. Eu já nem vou mais no casamento das minhas amigas. Eu nem vou mais no casamento dos meus amigos. Todos são felizes, eu não. Visão de mundo errado. 2 Coríntios 5,9 diz que nosso objetivo é agradar ao Senhor. Sim, nós temos desejos, sim, nós temos sonhos, sim, nós podemos orar para um casamento, sim, nós podemos orar para uma família, sim, mas não é isso que nos move, não é isso que deve nos motivar. Então Deus testa a nossa cosmovisão, a visão pela qual nós enxergamos o mundo, os nossos desejos. Deus não está lá em cima cortando o nosso barato. Não é isso que Deus faz. Deus está lá em cima ensinando o verdadeiro barato. É agradar a Deus e ser como Cristo. Nesse processo, às vezes Ele permite que os nossos sonhos se concretizem. Às vezes Ele não nos dá sonhos, porque Ele visa um sonho maior, um plano maior, de sermos como Cristo Jesus. Então, nesse sentido que a nossa cosmovisão é constantemente testada, a maneira como nós enxergamos nosso objetivo de vida. E não desprezando esses sonhos. Todos são legítimos. Mas quando eles se tornam maiores do que 2 Coríntios 5,9, eles se tornam um problemão. Um problemão. Ok? Sim, eu gostei de uma das causas, né? Presta bastante atenção nisso, né? Provérbios 17:22 diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Isso é uma realidade. E talvez a grande maioria do que nós ouvimos hoje como depressão nada mais é do que um processo normal de tristeza, em que as pessoas têm que aprender a lidar com tristeza e etc, né? Mas problemas de tireoide causam depressão, né? Isso é cientificamente comprovado, laboratorialmente testado, né? As pessoas com níveis diferentes de tireoide faz um exame, sai no exame, nível de hormônios e tudo está desequilibrado, e a pessoa experimenta então sentimentos profundos de depressão. Isso existe, né? O que nós vimos na grande maioria são os supostos desequilíbrios químicos, serotonina e etc, né? Que são suposições, né? Então eu gostei de uma das causas. Então, com muito amor, com muita compaixão, nós não sabemos ainda. Alguém está em depressão, nós não sabemos ainda o que está acontecendo. Nós vamos caminhar com a pessoa para entender o que de fato está acontecendo. Está difícil, não tem problema. Por que você não procura um médico e pede uma bateria de exames? Peça uma bateria de exames. Já que seus níveis de tireoide, não sei, né? Então, sim, e eu gostei de uma das causas. Ok? Lá atrás. Né? Ah, é pecado ter câncer? Não, não é pecado ter câncer. É pecado reagir mal contra o câncer. Nós ainda somos responsáveis em agradar a Deus diante do diagnóstico de câncer, né? Então, esse tipo de coisa que a gente precisa começar a trabalhar e entender, né? Que algumas coisas físicas, né? Alguém com câncer precisa de aconselhamento bíblico?
Sim, precisa de aconselhamento bíblico. Okay? Ela precisa de quimioterapia, radioterapia, mas ela precisa de aconselhamento bíblico. Talvez, finalmente caiu a ficha, eu vou morrer. Né? Muitas das pessoas que lutam com câncer, uma das grandes coisas que finalmente caiu a ficha, eu posso morrer. Nem todos os cânceres levam fatalmente à morte, mas é algo que assusta e leva a pessoa a refletir. E os dias estão contados. Todos os nossos dias estão contados. Pessoal, eu vou pegar um voo segunda-feira. Real. Real. Né? Acidentes acontecem. Né? E aí... Ok? Aliás, o banco do avião é um grande momento, é um banco ideal de meditação, confissão de pecados, etc. Né? Turbulências, né? Nós oramos tanto em meio de turbulências. Mas, enfim. Então, eu perdi a linha do meu pensamento. Né? Então, esse tipo de evento precisa ser de aconselhamento bíblico para que a pessoa responda de forma adequada. Né? Então, o pecado gera depressão. Salmo 32, né? Quando Davi tinha o pecado não confessado, aquilo fez secar os ossos dele, levou ao abatimento. A culpa é uma bênção. O sentimento de culpa é uma bênção, que mostra que a nossa consciência ainda não está cauterizada. Existe algo errado no meu relacionamento com Deus, que é fato. Então, a culpa, essa emoção que é engatilhada no nosso coração, tem algo errado. Eu preciso tratar com o Senhor. Eu quero tratar com o Senhor. Deus criou o sistema dessa forma. A confusão acontece quando eles estão desassociados. Fato, culpa e sentimento, culpa estão desassociados. Isso é perigoso. Que você pode estar culpado de pecado, não confessado, não ter o sentimento por uma consciência cauterizada e viver no pecado. Isso é horrível. Isso é horrível. Então, de uma certa forma, eu estou mal, estou triste por causa do pecado. Amém, irmão, que bênção. Agora você sabe o que fazer. O que fazer? Confesse e deixe. Né? Então, pecado gerando depressão. E depressão gerando pecado seria o estágio em que existe o sentimento de depressão, estou triste por causa de algo, e ao invés de lidar biblicamente, em que eu não vivo por emoções, mas eu vivo para agradar o Senhor, eu me afundo mais ainda no meu descumprimento de responsabilidades. Né? Estou me sentindo mal, então eu não vou mais à igreja. Né? Eu chego lá, a pessoa fica com negócio de pecado, eu vou me sentir pior ainda, eu não quero. Eu não vou à igreja. E aí vai gerando mais pecado, né? Nesse sentido. Ok? Vamos lá para Mateus. Mateus 27, deixa um dedo aí em Mateus 27 e o outro você coloca em Lucas 22. Vou ler primeiro Lucas 22, 3, né? É o momento em que Judas vai trair Jesus. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamado Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes, os escribas, em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. O texto bíblico é muito claro. Satanás entrou em Judas. Ok? O que significa isso? Que Satanás entrou em Judas. É o que diz o texto. Certo? Satanás entrou em Judas. Mateus 27. Jesus é traído por Judas. Jesus é crucificado.
Judas experimenta um profundo remorso. Versículo 3. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, trocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Satanás entrou em Judas, e o que Judas disse sobre o que ele fez? Pequei. Ele não falou foi coisa ruim. Ele não falou era o demônio que estava em mim. Ele não falou foi o diabo, Senhor. Ele diz: pequei. Confesso para você que para mim é um mistério como as potestades, os principados deste século funcionam e trabalham. Eles estão por aí, eles influenciam, eles não querem ser acreditados, talvez, para que eles, na surdina, façam o que fazem, mas de uma forma sobrenatural, ainda assim, é nossa responsabilidade. Eles influenciam, eles atacam, e Efésios capítulo 6 nos exorta: na batalha espiritual, vista a armadura. Chame pessoas ao arrependimento, aponte para a palavra, aponte para Cristo Jesus. Foi a coisa ruim que tentou, foi o mundo que tentou, foi a carne que tentou, eu não sei. Os três trabalham juntos. Os três são comparsas. Mas a solução para os três é a mesma. Qual que é? Jesus Cristo. E prega o arrependimento. Então, eu tenho adotado essa postura prática, inclusive, né? Eu não fico, e agora, hein? Será que foi o mundo que tentou ele? Será que é o leão que tem, né? Quem morava na sua casa antes de você? Aí a gente começa, né? Especulando aquelas coisas e que estão aí, que existem, né? Talvez no Brasil a gente não lute tanto, ou não enxergue tanto de forma externa isso, como os testemunhos que escutamos de missionários na África, que lidam com isso o tempo todo. Essas manifestações claras, demoníacas, né? Eles estão atuando. Mas a nossa resposta para os três, carne, mundo e o diabo, é o mesmo: Jesus Cristo. Jesus Cristo ficou. Jesus Cristo, né? Para os três, né? O Evangelho. Então chame a pessoa a isso, né? A essa responsabilidade de se arrepender dos seus pecados. O pecado de Judas foi dar lugar para o diabo. Ele reconhece isso e ele pecou. Num remorso, não no arrependimento genuíno, né? Biblicamente falando, nós vamos ministrar o Evangelho. Nós vamos ministrar o Evangelho. Okay? Neopentecostalismo é impressionante. O pessoal entrevista demônio, né? Quer conversar com demônio. Pessoal, eu confesso para vocês que eu nunca vivenciei, nunca testemunhei uma possessão desse tipo. Não sei se eu fugiria, sairia correndo, tá certo? Biblicamente falando, não deveria ser essa postura, mas sim, eu vou conversar e quero conversar com a pessoa e chamar a pessoa ao arrependimento. Né? Para ela existe esperança. Os demônios não existem. Não vamos cair nesse negócio, igrejas orando hoje para a conversão de Satanás. Não existe. Tem igrejas que fazem isso hoje. Uma lambança. Horripilante, ok? 10 para 7, estamos no ponto. Ainda temos. Não sei, tem mais alguma pergunta? Vamos para o nosso intervalo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer pelas verdades que o Senhor nos lembrou hoje por meio de tantas passagens, tantos versículos, inclusive tanto mais do mesmo. Nosso objetivo de agradar o Senhor, o processo pelo qual nós estamos submetidos a partir do dia em que a Tua graça nos alcançou e sermos conformados à imagem de Cristo. Peço a Deus, intercedo por cada irmão aqui presente, cada irmã, que talvez, ó Deus, tenha passado vales da sombra da morte, que tenha passado momentos difíceis, ou estão interagindo com pessoas